11 Supreme Arengon System Capítulo 71 Ela é uma M. Fala Clã. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Sei que tal amarrar você minhas mãos no canto da cama para a próxima rodada. O que? Nook simplesmente não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele sentiu como se estivesse apenas tendo alucinações, mas quando seus olhos mergulharam em Eda, que o olharam com um olhar cansado e animado, ele sabia que não estava. Do que diabos essa mulher está falando? Ela está bem? Com que tipo de mulher estranha ele se envolve? Só para ter certeza de que não estava sonhando, ele questionou. Você pode repetir o que disse? Acredito que ouvi mal. Eu perguntei se você poderia amarrar as mãos no canto da cama para a próxima rodada. Eda respondeu, sua voz tremenda de constrangimento. Mulher, você ainda tem coragem de parecer envergonhado? Nux exclamou interiormente. Ele agora tinha certeza de que não estava sonhando. Tudo bem. Não vamos mais agir de forma pura e chocada. De repente, Nux sorriu interiormente ao responder. Embora este seja um pedido estranho. Se você realmente gosta dele, então, por que não? Quem ele estava enganando? Como um verdadeiro homem de cultura em sua vida passada, como ele não poderia saber que existiam pessoas com tendências e fantasias estranhas? Embora inicialmente ele tenha ficado chocado com o pedido dela, depois de registrá-lo completamente, sua mente se encheu de alegria. Quem não tem fetiche de amarrar o parceiro e fazer sexo com ele? Ele fez. Claro, ele não poderia fazer isso com Fel, Skill e Lane, já que eles não gostariam e ele não os forçaria. Eda, porém, era diferente. Foi ela quem solicita por vontade própria. Nux seria um idiota se desistisse desse em 1000 chances. Embora não tivesse uma corda consigo, ele rapidamente tirou uma de suas velhas vestes e rasgou-a. Ele então segurou a mão de Eda antes de amarrá-las no poste de madeira que estava ali no canto da cama. Pode não ser fácil imaginar, então aqui está a foto daquela cama. O coração de Eda começou a bater mais rápido quando ele amarrou as mãos daquele jeito. Ela ainda não conseguiu acreditar que disse algo assim. Só não foi Nux quem ficou surpreso, ela também ficou surpresa. Ela não sabia o que aconteceu, apenas sentiu que queria experimentar e algo em seu corpo a compeliu a dizer isso em voz alta. Com as duas mãos amarradas à enquete, Nux forçou Eda a sentar-se de joelhos, em posição de cachorrinho, com a bunda externa para ele. Depois, sem lhe dar tempo para descansar, ele mergulhou a pila na rata dela. Ela já teve orgasmo 2 vezes, então seu corpo, especialmente sua irmã mais nova, era extremamente sensível. Apenas este impulso foi suficiente para que sua rata convulsionada e tivesse um pequeno orgasmo novamente. Seu corpo perdeu toda sua força, mas como suas mãos estavam amarradas à enquete, e ela estava de joelhos com Nux em pé atrás dela, ela não pôde fazer nada e foi forçada a aceitar tudo o que Nux incutiu nela. Porém, ao invés de se perder ou se sentir mal com essa situação, uma estranha sensação de prazer assaltou seu corpo. Esse prazer foi muito mais potente comparado ao prazer que ela sentiu na última sessão. E ele está me tratando como um objeto. Uma voz repentina soou em sua mente e ela não conseguia acreditar que era dela. Ela simplesmente não consegue acreditar que sentiria tanto prazer com algo assim. No entanto, não havia nenhum traço de confusão em seu rosto. Em vez disso, havia um grande sorriso preso nele. Ao ver seu sorriso, Nux confirmou algo. Ela é uma pervertida enrustida e nem sabe disso. Ele estava excitado, tão excitado devido a este pensamento que aumentou a sua velocidade e bateu a sua pila dentro dela sem qualquer piedade. Eu não conhecia Eda. A empregada doméstica era uma pervertida que sente prazer quando os outros a tratam como um objeto. Mesmo que Eda quisesse retrucar ou discordar, o prazer que sentia era demais e ela estava ocupada demais gemendo e não respondeu. No entanto, vendo aquele sorriso largo em seu rosto, ela também não parecia discordar. Vou fazê-lo aceitar sua perversidade, Nux jurou interiormente. Seu rosto parecia muito determinado. Quem não queria uma mulher bonita de aparência séria, mas pervertida por dentro e com seios grandes? Todo mundo fez. Nux então agarrou sua bunda, mas então,
A Anne de repente ela gemeu alto e suas paredes, que já estavam dormentes devido ao prazer e não se moviam muito, apertaram. O verdadeiro ponto fraco dela é a bunda. Nux questionou interiormente. Espere. Poderia ser. De repente, ele pensou em uma possibilidade. Para testar, Nux levantou a mão e, tapa a Anne dando um tapa na bunda. Eda gemeu em êxtase, enquanto suas paredes se apertavam ainda mais e o sorriso que estava em seu rosto se alagava. Nux então levantou a mão novamente, tapa e ele deu um tapa ainda mais forte, e desta vez Eda gemeu ainda mais alto e suas paredes se apertaram ainda mais. Um grande sorriso apareceu no rosto de Nux ao confirmar seu pensamento. Ela é masoquista. Tapa e ele bateu na bunda dela novamente. A Anne, a boceta de Reda convulsionou quando ela gozou de novo. Desta vez, ela estava muito cansada e não parecia capaz de continuar. No entanto, assim que seus olhos estavam prestes a fechar, tapa a Anne e Nux bateu nela novamente e ela acordou devido ao prazer que percorreu seu corpo. Como você pode dormir enquanto eu ainda não gozei? Nux retrucou com raiva. Eu sinto muito. A caverna de Eda se apertou quando Nux a repreendeu. Ela não sabia o porquê. Ela sentiu prazer agredindo seu corpo enquanto ele gritava com ela. Ela realmente gostou desse sentimento. Nux também brilhou enquanto continuava perfurando e espancando seu corpo cansado. Ele a usou como um objeto sem se importar com seus sentimentos e ela saboreou esse sentimento, mesmo sabendo que poderia desmaiar a qualquer momento. Ela já tinha orgasmos cerca de 7 a 8 vezes. Mesmo sendo uma cultivadora, ela não conseguia mais continuar. Nux também sentiu isso ao espancá-lo uma última vez antes de descarregar todo o seu leite dentro de sua boceta. Aqui, pegue tudo. Depois que ele descarregou toda a sua porra dentro dela, Eda gozou novamente e desmaiou de prazer. Outra onda de energia entrou no corpo de Nux quando ele finalmente libertou suas mãos antes de deitar ao lado dela e abrir suas estatísticas. Supreme Arengon System capítulo 72. Talvez eu esteja. Nome: Nux Leander. Idade: 18. Cultivo de mana: avanço. Cultivo corporal: avanço. Talento: médio. NVL: 24-maior 28. VP: 700-700. MP: 450-450. Para: 64-maior 72. AGL: 74-maior 82. VIT: 62-maior 70. STM: 67-maior 75. INT: 41-maior 45. DEV: 61-maior 69. Pontos em branco: 108-maior 120. Sua força aumentada novamente. Nux enviou ao ver isso. Ele então olhou para Eda que estava deitada ao lado dela. Sua respiração estava calma e havia um pequeno sorriso em seu rosto. Ela parecia uma senhora digna agora. Nux não conseguiu nem acreditar que aquela mulher linda e séria era uma masoquista pervertida que escapa da dor, mas então revelou ao perceber que ele seria a única pessoa que veria aquela visão linda. Quem não queria uma mulher séria por fora, mas pervertida por dentro? Linda mulher de seios grandes, que também é masoquista. Todo mundo fez. Nux riu interiormente enquanto fechava os olhos. Ah! Estou atrasado. Estou atrasado. Na manhã seguinte, Eda estava perambulando pela sala, em pânico. Ah, vamos lá, você é uma empregada doméstica. E daí se você se atrasar um pouco? Isso é realmente importante? Basta pedir aos seus subordinados para mentirem e cobrirem você. Nux acenou com a mão com indiferença. Não funciona assim. Muitas empregadas estão de olho na minha posição. Já abri exceção após sair do plantão sem aviso prévio e agora estou atrasada. Tenho certeza de que muitas empregadas vão aproveitar isso. Nux balançou a cabeça e suspirou. Acho que há competição em todos os lugares. Então um sorriso malicioso apareceu em seu rosto enquanto ele respondia. Para ser honesto, eu ficaria feliz se você perdesse sua carga de empregada doméstica. Então você poderia largar seu emprego e se tornar minha empregada doméstica. HMPH. Você pode me pagar tanto quanto o Palácio Real. Você acha que o seu Palácio Real pode lhe proporcionar o prazer que eu posso? Você acha que eles podem amarrar você e fazer você ter orgasmo tantas vezes que todo o seu corpo fica dormente? O rosto de Reda ficou vermelho e sua irmã tremeu de alegria ao se lembrar da noite anterior. Meu pequeno pervertido, eu não sou um pervertido.
Você ao menos acredita no que você mesmo diz. Sim, eu quero. Ela respondeu com uma voz mansa, claramente não muito confiante em si mesma. Sei que tal amarrar você minhas mãos no canto da cama para a próxima rodada. Nux imitou suas palavras e questionou novamente. Você realmente acredita no que acabou de dizer antes? Eda apenas abaixou a cabeça e decidiu ignorá-lo. Porém, logo ela se lembrou do problema anterior e entrou em pânico novamente. Estou atrasado. Estou atrasado. Estou atrasado. Tudo bem, não só como se isso fosse o fim do mundo. Confie em mim, apenas se prepare. Vou garantir que você volte a tempo embora não tenha sabido como ele iria ajudar. Eda decidiu acreditar nele e concordar. Ela então rapidamente levou o rosto antes de vestir o uniforme de empregada e estará pronta para sair. Embora você fique linda com isso também, o vestido que você usou ontem ainda é o segundo melhor, Nux elogiou. Segundo melhor? Qual é o melhor então? Nux olhou para ela porque não conseguiu acreditar que ela disse isso e respondeu, você está nu, é claro. Ele disse de fato. Eda corou. Nux declarou-se e estendeu a mão para ela. Eda sugeriu e agarrou a mão dele. Dois deles saíram da pousada, mas em vez de caminhar em direção à carruagem, Nux a levou diretamente para fora. Por que não estamos sentados na carruagem? Como vamos partir? Eda questionou com uma carranca. Você já está atrasado. Não podemos usar carruagem. Ele então pegou e correu em direção à capital. Os olhos de Eda se arregalaram de surpresa ao ver sua velocidade. Que nível é esse? Um grão-mestre? Não, um especialista. Isso é um absurdo. A velocidade era tão rápida que ela teve que segurá-lo com força se não quisesse cair. Em apenas 15 minutos, os dois entraram na cidade. Que cultivador de nível de estágio você é? Eda questionou. Estágio de avanço de nível tardio. HMPH. Se você não quer me contar, não precisa. Eda bufou. Estágio avançado. Avance de estágio minha bunda. HMM. Mas eu não estou pensando. Você não deveria ser capaz de sentir isso. Nux questionou. Depois de um momento, os olhos de Eda se arregalaram ainda mais. Estágio avançado. Ele era na verdade um cultivador de estágio avançado. Então como ele correu tão rápido? Ah! Não tenho tempo para pensar nisso. Estou atrasado. Foi bom que ele fosse forte. Ela perguntará como ele é tão rápido, mesmo sendo apenas um cultivador de estágio avançado mais tarde. Agora, ela estava atrasada. Ela então correu rapidamente em direção ao palácio, mas de repente foi interrompido pela próxima pergunta de Nux. Eda, que horas nos encontramos hoje? Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Eda enquanto ela respondia. Depois das 9 da noite. Oh! Durante a noite. Mas que coisa divertida podemos fazer durante a noite? Então um sorriso pervertido apareceu no rosto de Eda enquanto ela respondia. Uma noite é o melhor momento se você quer se divertir com uma mulher. Você realmente é um pervertido, não é? Nux riu. Talvez eu seja, Eda admitiu. Ela admitiu que poderia realmente ser uma pervertida. Supreme Arengon System capítulo 73 Problemas. Ser empregada doméstica chefe do Palácio Real traz suas próprias vantagens. Por ser empregada doméstica, você não é empregada doméstica de ninguém e não precisa estar pronto para atendê-los 24 horas por dia, 7 dias por semana. Depois das 21 horas, a empregada-chefe fica livre de suas funções e pode até sair do Palácio Real. É claro que, assim como Eda, a maioria das empregadas-chefes do passado já entregaram a vida ao palácio e não tem nada para fazer mesmo depois de liberadas de suas funções. Portanto, fique apenas no quarto que eles são cedidos pelo palácio. Hoje, porém, foi diferente para a atual empregada doméstica do Palácio Real. Assim que seu trabalho terminou, Eda saiu correndo e saiu do castelo. Caminhando um pouco mais, ela chegou ao nomeado local e um grande sorriso apareceu em seu rosto ao ver uma pessoa que ela tanto ansiava ver parada bem na sua frente. Como sempre, você está deslumbrante, minha empregada pervertida, Nux elogiou com um sorriso. Eu não sou um per obrigado. Eda quis responder ao comentário dele, mas logo se lembrou do que fez na noite anterior e apenas aceitou o elogio, ignorando a parte pervertida. Vendo que ela não estava recusando que ele a chamasse de pervertida, Nux ofereceu antes de estender as mãos para ela. Eda também revelou e os dois sentaram-se dentro da carruagem que Nux reservou de antemão.
Desta vez o destino deles era a nova cidade de Malia. Não há nada de especial na cidade. Nux apenas descobriu que não deveria reservar a mesma pousada todos os dias já que sua companheira é a empregada-chefe do Palácio Real. Além disso, ele ainda não viu muitos lugares neste mundo, então esta foi uma boa chance de ver mais. Porém, ao contrário da última vez, quando ficou muito animado ao sair da capital, desta vez seu rosto tinha uma expressão solene. Eda quis questionar o que aconteceu, mas ele apenas gritou a mão e disse-lhe para esperar. Pare a carruagem. Quando a carruagem começou num beco deserto, Nux tentou ao motorista que parasse. O que aconteceu? Eda questionou novamente. 2 cultivadores do estágio mestre estão nos seguindo. Ambos são mais fortes que você, Nux informou. Já havia percebido que essas 2 pessoas o seguiam, mais precisamente Eda, pois só os notou quando Eda apareceu. Ele não agiu porque eles ainda estavam na capital e a pessoa por trás deles poderia enviar mais alguns mais tarde. Portanto, ele esperou. Esperei até chegar um beco deserto como este. Além disso, ele presumirá que foi muito bom atuar onisciente como aqueles protagonistas de romances. Espere por mim aqui, eu cuidarei deles. Enquanto Eda estava em pânico, ela ouviu a voz de Nux. O que você pode fazer? Você é apenas um anúncio. Ela queria responder, mas então se lembrou da velocidade que ele lhe mostrou esta manhã e decidiu ficar em silêncio. Ela sabia que ele era muito mais forte que um cultivador de estágio avançado normal. Nux então ativou o seu ocultar, antes de sair da carruagem e entrar em uma das casas. Então ele entrou em uma sala e viu um homem coberto de preto, olhando para fora através de uma janela, claramente sem ter ideia de que um de seus alvos estava bem atrás dele. Nome: Kobe Wilton. Idade: 55. Cultivo de mana: mestre. Cultivo corporal: mortal. Vírgula. Raça: humano. Ocupação: assassino de Marquês Bannerman House. Talento: médio. Nível: 36. VP: 280 a 280. MP: 390 a 390. Para: 44. AGL: 44. VIT: 46. STM: 42. INT: 62. DEV: 39. Casa Bannerman. Ao notar esse nome, ele cortou a nuca com a mão, fazendo com que o homem perdesse a consciência. Nux então reativou seu ocultar e entrou em outra casa, fazendo o mesmo com outro homem. Ele descobre que era um assassino de outra casa, a casa Arwick, que também era uma marquesa. Ele então arrastou seu corpo para a sala onde lidou com outro assassino antes de caminhar em direção à carruagem e ligar para Eda. Eda simplesmente não conseguia acreditar com que calma e tranquilidade de eu lidava com esses 2 assassinos. Era como se eles nem pudessem vê-lo. Eles são da casa de Bannerman e Arwick. Você sabe por que essas 2 casas estão atrás de você? Nux questionou. Como você sabe que essas 2 são casas daquelas? Tenho certeza de que eles nunca te contariam isso mesmo que morreram mortos. Eda questionou em estado de choque. Nux então apontou para seus olhos dourados enquanto murmurava. Posso ver tudo com esses olhos, não preciso que me digam isso. Na câmara escura dos olhos dourados de Nux brilharam. Eda ficou encantada com a beleza deles e foi trazida de volta pela pergunta de Nux. Então, você sabe por que essas 2 casas de marquesas estão atrás de você? Sim, essas 2 casas querem se aproximar do Harém Real através de mim. Nux ficou chocado ao ouvi-la. O objetivo deles não era semelhante ao dele. Nux se sentiu estranho quando pensou nisso enquanto murmurava. Você deve ser muito leal ao reino, hein? Você está se recusando a ponto de eles até enviarem assassinos atrás de você. Tenho certeza de que eles devem ter prometido alguns benefícios a você antes. HMPH. Leal, minha bunda. HMM. O palácio não lhe trouxe tudo o que você tem agora. Você não deveria ser leal a eles? Nux questionou. As coisas não são tão simples quanto você pensa, Jill. Eu não disse que não sei quem era meu pai. Não foi porque ele morreu muito cedo, foi só que... Eda não precisou dizer mais nada. Nux também entendeu o que ela quis dizer e ficou em silêncio. Porém, uma pergunta surgiu em sua mente. Então que Jill simplesmente subi na rotina muito rapidamente. Meu corpo ainda não estava totalmente maduro, então eles decidiram esperar. Eles simplesmente não conseguiram calcular que eu me tornaria uma empregada doméstica tão cedo. Portanto fui salva. Eda respondeu. E poderia dar minha primeira vez para você.
Ela então murmurou com um pequeno sorriso no rosto. Supreme Arengon System capítulo 74 Donzela da Cultura e poderia dar minha primeira vez para você. Ela então murmurou com um pequeno sorriso no rosto. E graças a isso, eu poderia conseguir uma empregada pervertida só para mim. Tio Nux respondeu com uma risada e Eda corou. Então, se você não está leal ao palácio, por que não está ajudando? Quero dizer, tenho certeza de que eles deveriam ter oferecido alguns benefícios antes de usar esses métodos, certo? Isso é verdade, e normalmente eu os teria ajudado, mas simplesmente não tenho um pressentimento muito bom sobre a casa deles. Tenho uma sensação estranha que me diz para não confiar neles e, desde pequeno, sempre confiei esse tipo de sentimento. Eda respondeu. Eu entendo. Nux respondeu enquanto balançava a cabeça continuamente. Ao mesmo tempo, um grande peso foi tirado de sua cabeça. Então, o que fazemos com eles? Nux questionou. O que mais? Vamos queimar seus corpos. Eda murmurou como se fosse a coisa mais natural a se fazer. E quanto ao Dru, quero dizer, o saque. Saque? Sim. Você não vai pegar as coisas que pertencem a eles? Você nem checou o anel de armazenamento deles. Por que eu faria isso? Não é normal saquear alguém que você matou? Por que você faria isso? Para não desperdiçarmos recursos. Você realmente é um comerciante, né? Não. Sou apenas um homem perfeitamente lógico. Nux queria gritar, mas apenas falei. Ele então pegou os anéis de armazenamento e seus olhos se arregalaram em descrição. Uma espada de 3 estrelas e 2 adagas de 3 estrelas. Que tipo de assassinos ricos eram eles? Era preciso saber que uma armadura de 3 estrelas era um tesouro da família de um visconde. Nux então mostrou as armas para Eda e vendo a expressão normal em seu rosto, ele sabia que essas armas não eram tão raras quanto ele pensava. Não, talvez uma pessoa que passou a vida inteira no Palácio Real tenha uma percepção estranha. Nux acenou com a cabeça para si mesmo antes de guardar as armas e o dinheiro que conseguiu em seu inventário. Ele também manteve os anéis de armazenamento no bolso. Sim, como o inventário e os anéis de armazenamento eram coisas relacionadas ao espaço, os anéis de armazenamento não podiam ser armazenados no inventário. Eda então cortou a garganta dos 2 assassinos e depois queimou seus corpos. Nux pensou que a cena poderia perturbá-lo, mas ficou surpreso por não sentir absolutamente nada. Ele então pensou que talvez fosse porque ele se acostumou com sangue quando estava na terra selvagem e encolheu os ombros. Foi algo bom. Ele sabe que precisa se acostumar com o sangue e até mesmo com matar humanos com as próprias mãos. Ele ainda não matou nenhum humano e decidiu evitá-lo até que fosse necessário. Ele não era um homem musculoso e sanguinário que estava em busca de sangue. Ele é um homem orgânico que não mataria a menos que fosse necessário. Enquanto Eda lidava com os corpos profissionalmente, os dois entraram na carruagem que se dirigia para a cidade de Nova Malia. Tinha o viam dentro de um quarto. Neste momento, Nux estava dentro do quarto, esperando que Eda voltasse do banheiro. Como ela veio diretamente até ele logo após o término de seu dever, ela ainda estava suada e pediu para tomar banho antes de começarem sua noite feliz. Nux disse a ela que estava tudo bem, mas ela foi inflexível e caminhou rapidamente em direção ao banheiro. Nux então balançou a cabeça em derrota enquanto entrava na sala e esperava por ela obedientemente. Meia hora depois, Eda, com os cabelos ainda molhados, entrou no quarto vestindo um roupão branco. Seu decote era completamente visível e o roupão solto não fazia nada para esconder sua figura perfeita de ampulheta. Seu cabelo branco-rosa molhado combinado com sua pele bronzeada parecia muito atraente. Ao vê-la parada na porta com o rosto vermelho, Nux não conseguiu mais se controlar e caminhou rapidamente em sua direção. Este pode ser o seu novo segundo melhor visual, vestindo um roupão solto, combinado com o cabelo molhado. Veja como você está encantadora. Ele então rapidamente a puxou para mais perto dele enquanto a elogiava. Qual é o melhor? Eda queria questionar qual era o seu melhor visual se este fosse o segundo melhor, mas então ela rapidamente se lembrou do que ele disse a ela na noite passada e ficou em silêncio com rubor. Nux sorriu ao vê-la agindo toda tímida. Ele não conseguiu mais se controlar e rapidamente selou os lábios dela com os seus. Seus lábios ainda estavam um pouco frios e úmidos desde que ela acabara de tomar banho. Isso melhorou ainda mais o prazer que Nux sentia ao chupar avidamente seus lábios suculentos.
Seu doce perfume combinado com o aroma de sabão assaltou seu nariz enquanto ele a puxava ainda mais para perto dela. Eda também chupou os lábios sem pensar em mais nada. Seu abraço forte parecia seguro para ela. Ela chupou o lábio inferior dele quando ele chupou o superior e depois mudou para o superior quando ele chupou o lábio inferior. Quanto mais ela beijava, melhor se sentia. Finalmente, ela não conseguiu mais se controlar e sua língua entrou na boca dele para encontrar sua presa. Encontrando no instante, a língua de Red atacou a língua de Nux, que já estava preparada para receber o ataque enquanto as duas línguas se misturavam. Enquanto eles se beijavam profundamente, as mãos de Nux se moveram em direção à bunda dela antes que ele as agarrasse com força. Isto provocou um choque de prazer no corpo de Eda, fazendo com que a sua língua perdesse a vantagem e caísse numa posição desfavorável. Vendo seu método funcionando, Nux continuou massageando sua bunda com força, enviando solavancos e mais solavancos de prazer em seu corpo. Sob o ataque, a língua de Reda não conseguiu mais lutar e foi rapidamente subjugada por sua língua. Satisfeito com a vitória, Nux encerrou o beijo ao pegá-la no colo antes de entrar no quarto e colocá-la na cama. Ele então deitou em cima dela e quando estava prestes a selar seus lábios novamente, a voz dela soou. Espere. O que aconteceu? Nux questionou com curiosidade. De repente, cordas apareceram nas mãos de Eda e ela respondeu corando. E que tal amarrar você todos os meus membros no canto da cama hoje? Supreme Iron System capítulo 75. Que tal? E que tal amarrar você todos os meus membros no canto da cama hoje? Nux ficou pasmo. Depois de toda aquela conversa séria sobre seu pai e como as coisas funcionam no Palácio Real, combinada com como essa mulher estava corando na frente dele há alguns minutos, Nux de alguma forma esqueceu quão pervertida essa mulher é. Vendo que essa mulher até preparava as cordas de antemão, Nux não poderia deixar de balançar a cabeça. Esta mulher é irredimível. Uma causa completamente perdida. Que sujeito pervertido. Nux balançou a cabeça novamente. Parece que ele não teria que usar as cordas que trouxeram hoje. Zumbi? Ele trouxe as cordas. Claro, ele os trouxe. Ele pode ter esquecido que ela era uma pervertida devido a todas as conversas anteriores, mas ainda planejava fazer Eda aceitar abertamente sua natureza pervertida e torná-la completamente sua. Quem não gostaria de ter uma mulher bonita e de aparência séria por fora, mas na verdade uma mulher masoquista pervertida por dentro, com seios grandes, só para si? Nux com certeza fez. Um sorriso maligno apareceu em seu rosto enquanto ele agarrava as cordas. Eu estava ansioso para saber por quanto tempo você conseguiria esconder essa sua natureza pervertida, mas parece que você não conseguirá fazer isso por muito tempo. Eda corou um pouco, mas quando sentiu sua mão direita sendo amarrada na vara no canto da cama, seu coração começou a bater forte. Nux então abriu as cordas até o limite e Eda sentiu uma estranha onda de prazer sendo liberada em seu corpo. Seu coração cardíaco acelerou ainda mais quando sua mão esquerda foi amarrada a outro poste. Poucos minutos depois, quando todos os seus membros estavam amarrados em todos os cantos da cama, Ed estava respirando pesadamente com o rosto vermelho e um sorriso estranho no rosto. TSK, olha como você parece feliz, seu masoquista pervertido. Nux então removeu rudemente o roupão de banho, revelando seu corpo bronzeado e não bronzeado. Seus seios brancos e leitosos subiam e desciam enquanto ela respirava ainda mais pesadamente. Esta mulher não estava usando nada por baixo do roupão, o que significa que agora ela estava completamente nua. Nux sentiu seu soldado se contorcer um pouco, mas se controlou para um bem maior e olhou para sua irmã mais nova. Como suas pernas estavam amarradas nos dois cantos da cama, sua caverna rosa não tinha onde se esconder, mesmo que ela quisesse. Quando Eda sentiu o olhar dele em sua vagina, ela tentou fechar as pernas, mas como as pernas estavam amarradas, não conseguiu. Sua respiração ficou ainda mais pesada e seu sorriso também se alagou. Nux viu seus sucos vazando incontrolavelmente, então, sem lhe dar nenhum aviso prévio, ele mergulhou o indicador dedo, médio e anelar dentro de sua boceta. Sem esperar, os 3 dedos de Nux atacaram rudemente seus pontos fracos, criando uma bagunça dentro de suas paredes. O corpo de Eda já estava muito sensível quando ele a amarrou daquele jeito.
Sua boceta já havia começado a se contorcer quando ela sentiu o olhar de Nux sobre ela, combinando tudo isso com seus 3 dedos entrando e criando estragos dentro de seu interior. O prazer que ela sentiu disparar incontrolavelmente e ela gemeu sem parar. Olha como você está gemendo como uma vagabunda. Uma empregada doméstica séria e elegante. PFFTT. Mas como uma vagabunda no cio. Nux sentiu os canais dela se contraírem enquanto ele dizia essas palavras. Ele acelerava o movimento dos dedos e as costas dela se arqueavam. A ante e suas paredes se apertaram ao limite antes que seus sucos jorrassem incontrolavelmente. TSK, você veio justamente com isso? Nux questionou enquanto olhava para ela com olhos cheios de desdém. Ah! 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 O corpo de Ed estremeceu ao ver o olhar dele. Ela queria responder, mas estava muito ocupado respirando e recuperando o fôlego. Não pense que terminei apenas com isso. Nux então abaixou a calça e uma pressa enorme de 20 centímetros apareceu. Vendo seus seios subindo e descendo enquanto imaginava todo tipo de coisas que ele faria com ela mais tarde, a arma de Nux ficou dura sem que ele fizesse nada. Suas fantasias mais profundas e sombrias estão prestes a serem realizadas, como seu pau pode não estar pronto em um momento tão crucial. Ele então colocou seu pau duro na frente da entrada dele e enfiou-o dentro. Se fosse Esquila, Lani ou Felberta, ele teria dado um pouco de descanso porque eles tinham planejado de chegar, e teria brilhado seu pau com seus sucos para que ele deslizasse sem dificuldades. Com Eda, porém, ele não precisa fazer nada disso. Quanto mais rude ele fosse com ela, melhor ela se sentiria. Não demorou muito para que sua teoria fosse comprovada. Com apenas uma estocada, Eda gemeu em êxtase enquanto suas costas se arqueavam. Porém, como seus membros estavam amarrados, ela não conseguia movimentar nenhuma outra parte de seu corpo. Isso aumentou ainda mais o prazer que ela sentia. Depois de desfrutar da sensação das suas paredes molhas apertando à volta da sua vara, Nux começou a mover a sua perfuração sem se importar com o que ela sentiu. Seu ritmo acelerou enquanto suas quadris se moviam para frente e para trás em uma velocidade muito alta. Ah! 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 Embora Nux não se importasse com o que Eda sentia, a mulher já gemia incontrolavelmente enquanto ondas e mais ondas de prazer assaltavam seu corpo. Sua mente estava ficando entorpecida de prazer, porém, antes que ela pudesse perder a cabeça completamente, Pachá! Ela foi acordada quando Nux deu um tapa em seu peito. Ela então sentiu o movimento de Nux desacelerando antes de se tornar frustrantemente lento. Ela olhou para Nux e vendeu seu sorriso cheio de desprezo e zombaria. Seu coração disparou. Ela então viu abrindo a boca enquanto questionava. Ei, Eda, que tal você se tornar meu brinquedo de prazer pessoal? Um mero objeto cujo único propósito de existência é satisfazer todas as minhas necessidades sexuais? Zumbi? Que tal isso? Supreme Arengon System capítulo 76. Agora lamba para limpar. Ei, Eda, que tal você se tornar meu brinquedo de prazer pessoal? Um mero objeto cujo único propósito de existência é satisfazer todas as minhas necessidades sexuais? Que tal? Todo o corpo de Eda estremeceu estranhamente quando ela ouviu suas palavras, mas antes que ela pudesse pensar no que responder, Nux começou a aumentar sua velocidade novamente. No entanto, a taxa de crescimento da sua velocidade era muito lenta. Isso a encheu de uma sensação de frustração e expectativa. Pate logo, porém, sua mente foi despertada quando Nux deu um tapa em seu mamilo novamente. Um prazer estranho roubou seu corpo, mas antes que pudesse saboreá-lo, ela ouviu a voz dele. Ah! Você acha que pode me deixar esperando? Responda rápido. Você está disposto a ser meu brinquedo do prazer? Eda queria ficar em silêncio, mas então sentiu o pau de Nux saindo de sua caverna. Olhando para a expressão dele, parecia que ele estava realmente pedindo pau para fora e encerrando a sessão se ela não respondesse a sua pergunta. Ele só queria uma resposta e uma resposta positiva. Ele não se importava nem um pouco com os sentimentos dela. Ao ser tratada assim, a boceta de Reda se contraiu novamente. Ela não sabia o que estava acontecendo e não conseguia entender o próprio corpo, mas ela sabia de uma coisa. Este homem, bem na frente dela, era perfeito para ela. Um parceiro perfeito. É um mestre perfeito. Como se tivesse vontade própria, sua boca se abriu e, sim, eu sou disposto a ser seu brinquedo de prazer.
Bom, um sorriso maligno apareceu no rosto de Nux enquanto ele enfiava a pila na rata dela. Nas paredes da sua boceta convulsionaram incontrolavelmente com apenas um impulso. Ela esguichou e encarcou o pau de Nux com os seus sucos. Ugh! A abertura incomum amplificou o prazer que ele sentiu. Suas quadris se contraíram de prazer e seu leite explodiu, pintando as paredes dela de branco. Ah! 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 Nux então suspendeu seu pau quando outra onda de energia entrou em seu corpo, mas ele não se importou com isso. Sua arma ainda estava durando. Ele queria entrar em sua boceta novamente, mas quando olhou para seu corpo amarrado daquela maneira, ele sabia que poderia fazer qualquer coisa que achasse adequada com ela e não enfrentaria nenhuma resistência. Então seus olhos pousaram sobre os seios leitosos dela, movendo-se para cima e para baixo enquanto ela respirava pesadamente. Um pensamento maligno apareceu então em sua mente. Ele então rastejou em direção aos seios dela antes de se sentar em sua cintura e colocar seu pau em seu seio direito. Quando Eda viu o sorriso que ele tinha no rosto, seu corpo estremeceu em antecipação ao que estava por vir e ela não pôde deixar de ansiar por isso. Nux então deslize seu pau em seu decote antes de pressionar seus dois grandes montes de carne em seu pau. O tio Nux grunhiu de prazer enquanto suas costas arqueavam um pouco. Depois que ele se acostumou com a sensação suave que cercava sua vara, ele começou a mover os quadris para frente e para trás e ondas após ondas de prazer agrediram seu corpo. E isso é bom demais. Nux gemeu de alegria enquanto sua velocidade aumentava. Ele então tentou inclinar o corpo e a cabeça do seu pau esfregou no seio superior esquerdo dela. Eda. Seus seios estão muito bons, Nux elogiou com alegria. Outra ideia brotou em sua mente enquanto ele rapidamente movia as mãos dos seios dela para os mamilos eretos. Ele puxou seus mamilos com força e uma estranha onda de dor e prazer assaltou o corpo já sensível de Eda. Nux, entretanto, não se importou com isso. Ele começou a esfregar os dois mamilos dela e sorriu. Ele parecia um garoto curioso que tinha algo para brincar e estava fazendo todo tipo de experimentos com isso. Eda continuou gemendo de prazer. Seus gemidos encheram Nux de satisfação. Ele então juntou seus dois mamilos antes de segurá-los com a mão direita enquanto continuava empurrando. Pate, pate, pate. Com a mão esquerda agora livre, ele começou a bater em seus seios grandes, fazendo Eda gemer de êxtase. Sua irmã mais nova, que já estava entorpecida de prazer, começou a liberar seus sucos novamente. Uma sensação insuportável de cócegas brotou dentro de sua boceta. Mas como suas pernas estavam amarradas, ela não conseguia fechar as coxas para controlá-la. Com sua boceta nua, o ar frio a assaltou, amplificando a sensação de cócegas. Um sorriso pervertido apareceu em seu rosto quando ela começou a se mover nas pequenas formas que seu corpo pode se mover. Poucos minutos depois, Nux também sentiu que estava prestes a ejacular, soltou-lhe os mamilos e agarrou-lhe os seios, empurrando-os firmemente na direção da sua pila. E depois reforçou os seus impulsos. O útil prazer dominou seus pensamentos. A sua pila tremeu antes de libertar todo o seu esperma fresco sobre os seios e rosto de Eda. Com as mãos amarradas, Eda não pôde fazer nada para limpar a porra que estava em seu rosto. Ela mexeu a língua para limpar o leite que estava em volta de sua boca, mas ficou impotente com os lugares onde sua língua não alcançava. Impotente para fazer qualquer coisa, ela olhou para Nux que sorria para ela. Quando percebeu o olhar dela, seu sorriso se alargou ainda mais ao responder. Considere este o primeiro presente do seu mestre para você. Não vou permitir que você limpe meu leite do seu rosto durante a noite inteira. Isso irá lembrá-lo constantemente de sua posição como meu brinquedo de prazer pessoal. Suas palavras fizeram sua boceta se contorcer e um sorriso pervertido apareceu em seu rosto enquanto ela sentia. Nux então se aproximou do rosto dela antes de colocar seu pau enorme, que estava encharcado de esperma na frente da boca dela, conforme ele ordenou. Agora, beije o pau do seu mestre para mostrar sua submissão eterna e pura devoção como se estivesse hipnotizada por suas palavras. Eda mencionou a cabeça enquanto movia os lábios para frente, dando um beijo suave no pau de Nux. Um sorriso satisfeito apareceu no rosto de Nux enquanto ele pedia novamente. Agora lamba para limpar. Eda obedeceu e começou a lamber sua vara como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo. Seu pau meio ereto se pediu novamente, e quando ela terminou a limpeza, Nux se moveu em direção à sua boceta já cansada e enfiou seu pau dentro.
Ah, no Supreme Arengon System capítulo 77 Filbert Alvey, você está disposta a ser minha mulher de todo o coração? Uma enorme quantidade de energia entrou no corpo de Nux quando ele gozou dentro da boceta já entorpecida de Reda pela quinta vez. Seus olhos então pousaram em Eda, que finalmente desmaiou e ele brilhou. Ele gozou um total de 6 vezes hoje. Já Eda, ela perdeu a conta de quantas vezes gozou, mas foi bem acima de 10. Esta foi facilmente a noite mais feliz que ela teve. Depois de cerca de 8 orgasmos, sua irmã mais nova estava tão sensível que com apenas algumas estocadas ela gozava novamente. Com as mãos e as pernas amarradas, ela não teve como resistir ao avanço do Nux e não pôde deixar de continuar absorvendo todas as suas perfurações impiedosas. No final, ela não conseguia nem pensar, apenas gema enquanto seu corpo fazia tudo o que Nux ordenava como se fosse uma ordem divina. Finalmente, depois de Nux ter descarregado outra carga de leite fresco dentro dela, ela não aguentou mais e desmaiou. Claro que, depois de ejacular 6 vezes, Nux também estava cansado e apesar dos seus olhos notaram algumas coisas novas, sentiram-se pesados e fechados quando Nux entrou na Terra dos Sonhos. No dia seguinte, depois de deixar Eda em frente ao Palácio Real, Nux voltou rapidamente para a mansão de Felberta, tomou um bom banho antes de regressar ao seu quarto enquanto se sentava na cama e suspirava. Status: parabéns ao hospedado por ascender a um cultivador de mana de estágio mestre de um cultivador de mana de estágio avançado, INT, mais 10, pontos em branco, mais 20. Parabéns ao hospedado por ascender a um cultivador corporal Master Stage de um cultivador corporal Advanced Stage, para, mais 5, AGL, mais 5, VIT, mais 5, STM, mais 5, DEV, mais 5, pontos em branco, mais 10, selo Harém, desbloqueado, selo escravo, não cozido, nome, Nux Leander, idade, 18, cultivo de mana, mestre, cultivo corporal, mestre, talento, médio, números, 28-maior 30, VP, 790-790, MP, 570-570, para, 72-maior 81, AGL, 82-maior 91, VIT, 70-maior 79, STM, 75-maior 84, INT, 45-maior 57, DEV, 69-maior 78, pontos em branco, 120-maior 156, habilidade, toque de desejo, olho do discernimento, ocultação, sentido, assassino profissional, selo de Harém, selo de escravo, membros do Harém, Felberta Alvey, Skilali, Laniene, Eda Osborne. Várias mensagens apareceram em sua frente. No entanto, ele ignorou todas elas quando seus olhos mergulharam em suas duas novas habilidades. Como se entendesse sua intenção, uma tela contendo a descrição dessas habilidades apareceu diante de seus olhos e Nux não pôde deixar de arregalar os olhos em estado de choque. Selo escravo, habilidade ativa, condição para aplicar, vírgula, o alvo tem que concordar em se tornar escravo do anfitrião. Não importará se o alvo mudar sua decisão posteriormente. O Slave Seal só pode ser removido pelo alvo se o MP do alvo for 10 vezes maior que o do host. O anfitrião pode remover o selo do escravo sempre que quiser. Refeitos, vírgula, depois que um selo de escravo for usado em um alvo, ela será incapaz de resistir aos comandos do hospedeiro. Não importa quais sejam os comandos, se o alvo pensar em trair o hospedeiro, uma dor intensa irá atacar seu corpo até que ele pare de pensar nisso. Se não o fizer, a dor continuará aumentando continuamente. O alvo não morrerá sob esta dor. O anfitrião pode conversar com os alvos, não importa a distância a que estejam. Selo do Harém, condição para aplicar, vírgula, o alvo tem que concordar em se tornar a mulher do anfitrião de todo o coração. Se ela mudar de decisão posteriormente, o selo do Harém será removido. O anfitrião também pode remover o selo do Harém sempre que quiser. Refeitos, vírgula, depois que um selo do Harém é usado em um alvo, o anfitrião e o membro do Harém podem sentir as emoções um do outro até certo ponto. O anfitrião pode desabilitar e desabilitar esta função a qualquer momento que desejar. Os membros do Harém ganharão resistência a maldições ou debuffs, e até que o MP do lançador de maldições seja 2 vezes maior que o do anfitrião, a maldição ou debuff não funcionará.
Os membros do harém poderão usar qualquer uma das habilidades ativas do anfitrião por 1 hora. Uma vez por dia, o anfitrião pode conversar com os membros do harém, não importa a distância que estejam. Isso é tão incrível. Quanto mais Nux lia sobre essas habilidades, mais amplo ficava seu sorriso. Essas habilidades são a solução perfeita para o que mais preocupa Nux. O toque de desejo, sua própria habilidade. Nux não gosta do fato de suas mulheres se transformarem em algum tipo de vadia com desejo de pau se ele não estiver lá para ajudá-las por um tempo. Embora fazer sexo com eles melhore muito isso, ainda não é a solução perfeita. Nux tem tentado encontrar algum tipo de habilidade ou técnica de cultivo para resistir, mas não conseguiu. Mas agora, o próprio sistema deu a ele. Que bom sistema ele tem! Ele então correu em direção ao escritório de Felberta e invadiu. Joiab franziu a testa ao ver sua atitude, mas quando se lembrou de como derrotou-o tão rapidamente no passado, soube que não poderia fazer nada contra ele e balançou a cabeça desapontado. Porém, desta vez, até Felberta estava tão confuso quanto ele. Ela sabia que Nux não faria algo como invadir seu escritório enquanto ela estivesse trabalhando sem qualquer motivo, mas quando viu o olhar animado em seu rosto, ela suspirou ao perceber que não era algo ruim. No entanto, ela ainda ansiava pelo que o deixou tão animado que ele correu diretamente para o escritório dela, sem se importar com nada. Nux não sabia o que se passava na cabeça deles. Naquele momento, ele estava tão animado que até esqueceu que era horário de expediente. Caso contrário, com certeza teria esperado mais algumas horas antes de vir aqui. Nux então caminhou em direção a Felberta enquanto colocava a mão sobre a mesa dela, olhava nos olhos dela e questionava. Felberta Alvey, você está disposta a ser minha mulher de todo o coração? Supreme Harem God System capítulo 78 O que você está escondido de mim? Felberta Alvey, você está disposta a ser minha mulher de todo o coração? Seu basta Joiab estava prestes a explodir de raiva quando ouviu o que Nux disse. Porém, Felberta gritou a mão, sinalizando para que ele parasse. Joiab, teremos uma pausa mais cedo hoje, comandou o Visconde Felberta. Mas Visconde Joiab, teremos uma pausa mais cedo hoje, o Visconde repetiu. Seu tom era mais rígido do que antes. Joiab cerrou os dentes antes de olhar para Nux, que desde o momento em que entrou na sala o tratou como a. Joiab então fez uma reverência antes de sair do escritório, mas ficou muito decepcionado. Ele não tinha ideia de que tipo de magia aquele brinquedo tinha feito no Visconde. Não é só isso, agora ele ousou dizer algo tão ultrajante na cara dela. Como ele ousa? Disposto a ser minha mulher? Você não passa de um brinquedo de menino. Porém, ele sabia que não tinha força suficiente para enfrentá-lo. Não só isso, ao sair da sala, ver uma mudança na aura daquele garoto. Ele era um cultivador Master Stage agora. Um cultivador Master Stage de 18 anos já era um nível de gênio. O que aconteceria se as pessoas comentassem que ele era apenas um mero mortal há 2 meses? Eles podem morrer devido ao choque. Agora que ele pensa sobre isso, aquele garoto é de fato um homem adequado para o Visconde. Ele é bonito, poderoso e, o mais importante, tem um potencial monstruoso. Ao pensar nisso, Joiab sentiu-se um pouco melhor no coração e entrou em seu quarto. Do outro lado, Nux sentou-se na cadeira de Felberta com ela sentada em seu colo enquanto questionava novamente. Agora que o obstáculo desapareceu, deixe-me perguntar novamente, Felberta Alvey, você está disposto a ser minha mulher de todo o coração? Eu sou mesmo confuso sobre o que estava acontecendo. Felberta não pensou muito e respondeu com sinceridade. Bom, de repente, ela sentiu uma energia peculiar entrando em seu corpo, embora a sensação de que se sentia semelhante à forma como ganham força após uma sessão, ela sabia que era algo diferente. Logo, a energia se fundiu com seu corpo, embora ela sentisse algo mudar dentro dela, ela não tinha certeza do que era. Como é? De repente, ela ouviu a voz de Nux dentro de sua cabeça. Ela se virou para ele e descobriu que sua boca não se movia, mas ela ainda podia ouvir a voz dele em sua cabeça. E é estranho ouvir minha voz mesmo que minha boca não esteja se movendo? Nux questionou brincando e Felberta concordou. Você também pode fazer isso. Tente falar comigo, Nux respondeu. Olá, não abra a boca, seu idiota. Tente falar mentalmente enquanto pensa em mim, Nux explicou da melhor maneira que poderia. Para ele, usar todas as suas habilidades é tão fácil quanto usar seus membros. Ele não conhecia os outros,
mas imaginou que não deveria ser tão difícil. Olá, Nux. Você pode me ouvir? Seus pensamentos se provaram corretos quando ele ouviu a doce voz de Fel em sua mente. Ele transmitiu ao responder. Sim, meu querido Fel, posso ouvi-lo alto e claro o que o está comemorando. Como podemos conversar assim? Felberta questionou surpresa. Não se preocupe, vou explicar tudo daqui a pouco. Ele então olhou para uma determinada área enquanto chamava. Vocês dois, saiam, tenho algo importante para discutir. Skill e Lani apareceram na frente dele. Nux pediu ao fazer a mesma pergunta novamente. Skilali, Laniene, vocês duas estão interessadas em ser minhas mulheres de todo o coração? Sim, eu sou. Zumbir. Os dois responderam simultaneamente e sentiram a mesma energia que entrou no corpo de Felberta entrando no corpo deles. Nux levou meia hora para explicar aos três sobre sua habilidade recém-adquirida. Ele também contou a eles sobre sua habilidade, Slav Seal. Lani se ofereceu para testá-la, mas Nux a rejeitou sem pensar duas vezes. Embora ele confiasse muito em seu sistema, ele ainda estava com medo de testar uma habilidade perigosa como o selo escravo nela. Ele então fez praticar todas as suas habilidades ativas e os ajudou sempre que precisaram. Na hora seguinte, suas mulheres foram capazes de usar Eilf Discerning, com Seal e Sense, sem problemas. Nux demonstrou contentamento ao ver isso. Este selo do harém é ótimo. Agora que as garotas podem usar suas habilidades, elas estariam muito mais seguras do que antes. Especialmente com o ocultar, que pode facilmente salvar suas vidas. Quão legal é isso? Não apenas a capacidade de compartilhar, mas também a capacidade de conversar entre si, não importa a distância, é realmente útil. Imagine como será fácil a transferência de informações no futuro. Oh, certo. Eu esqueci completamente disso, Fel. O que você sabe sobre a casa de Bannerman e Erwick? Após o término do treinamento, Nux questionou. Ao ouvir suas palavras, o rosto de Felberta ficou sério quando ela questionou de volta. Por que você está perguntando sobre eles? Eles enviaram assassinos atrás de Eda porque ela rejeitou cooperar com eles em seu plano. E antes que você pergunte, direi que ele e eu não sabemos qual é o plano deles. Esta não é uma informação que um visconde normal deveria ter, mas vou contar sobre eu. Espere. Antes de começar, deixe-me perguntar, já que sempre esqueço de fazer essa pergunta. Por que você sabe algo que um visconde normal não deveria? Porque eu sou especial. Claro, Felberta respondeu de fato. Meu querido Fel, eu sei que você é especial. Você é muito especial para mim. Mas minha pergunta é, por que você sabe algo que um visconde normal não deveria saber? O que é que você está se escondendo de mim? Supreme Arengon System capítulo 79. A Câmara das Mil Informações. O que é que você está escondendo de mim? Nux questionou enquanto seus olhos dourados brilhavam. Por que eu escondi algo de você? A única razão pela qual conheço algumas informações privilegiadas é que faço parte da Câmara das Mil Informações. Felberta revelou facilmente o que outros classificariam como informação certificada de alta qualidade. A Câmara das Mil Informações? O que é isso? Como o nome sugere, é uma associação de informação. Ninguém sabe onde está a sua sede, nem quem é o dirigente. Porém, todos que conhecem a Câmara das Mil Informações também sabem que se quiserem qualquer tipo de informação, a Câmara teria. Este foi o triunfo de Felberta. Esta é a razão pela qual ela sobreviveu como uma linda milf solitária sem ser alvo de outros. Ela poderia facilmente encontrar qualquer coisa sobre qualquer pessoa neste reino e poderia destruí-lo, e tudo isso era apenas quando ela era apenas um mero membro da Câmara. Ela não sabia dos benefícios que os superiores recebiam, mas ela não se importava nenhum. Ela estava feliz onde estava. Ela não estava tão sedentária de poder. Deixe-a viver em paz e ela viverá sem incomodar ninguém. Agora, porém, as coisas são diferentes. Agora ela estava com Nux. Objetivos eram, bem, altos e ambiciosos demais. Então como você entrou nesta câmara de informação? Nux questionou. Não me juntei a eles. Fui convidado por eles. Marques Everly, que deveria ser um superior na Câmara, me chamou e isso deveria ser uma informação confidencial, certo? O que? Marques Everly ou o que quer que seja, sendo um superior na Câmara. Bem, sim, isso, e toda menção à Câmara de Mil Informações é uma informação existente. Nux concordou. Então um olhar sério apareceu em seu rosto enquanto ele questionava,
pode ser rastreado até você encontrar informações sobre a casa de Bannerman e Eric. Cada vez que você procura informações, elas podem ser rastreadas até mim. Desta vez, porém, você não precisa se preocupar com isso. Você já passou essas informações para outra pessoa há alguns meses, então não é preciso procurar qualquer coisa sobre isso. Já conheço essas duas casas. Porém, eu não tenho nenhuma prova. Não, na verdade, nem a Câmara tem nenhuma prova. O quê? Nem a Câmara sabe? Droga, eles devem ser figurões, hein? Bem, isso pode ser verdade. Mas de acordo com a Câmara, eles não passam de tolos. No entanto, são tolos perigosos. Sugiro que você não vá contra eles. Porque aqui, de acordo com as informações obtidas pela Câmara, essas duas casas nobres são espiões que pertencem a outro reino. Suas forças são muito mais fortes que o Marques normal, e os dois planejam iniciar uma rebelião para usurpar o trono. Claro, como o reino não tem nenhuma prova, eles não podem fazer nada contra eles. Essa é a razão pela qual a Câmara os chamou de tolos. Se o rei pudesse ser derrubado por alguns marqueses, ele já teria morrido há muito tempo. No entanto, a força deles e o apoio que recebem do outro reino os tornam tolos perigosos. Felberta respondeu com um olhar solene. Ah, parece que Eda tem alguns oponentes problemáticos. Nux suspirou enquanto balançava a cabeça. Não, na verdade não. Eda é a empregada-chefe do palácio. Embora possa não parecer muito, dentro do palácio real, mesmo um duque não será capaz de machucá-la. O que? Claro, porque mais você acha que ela está viva depois de rejeitar as duas marquises. Porém, as coisas não são as mesmas de antes. Vocês dois não podem continuar suas sessões no palácio, então teriam que sair do local e enquanto vocês saírem, a casa de Bannerman e Ardwick não deixará vocês dois saírem. Havia um traço de preocupação em seu rosto, mas quando ela se lembrou do quão forte Nux está agora, combinando isso com Seal, ela se acalmou. A força mais forte numa casa de tendas é um grande mestre de estágio inicial. Mesmo que sejam mais fortes que uma casa de tendas normal, o melhor que teriam é um grande mestre de estágio final, o que já é muito improvável. O expert estágio já está no nível dos duques, então eles não deveriam ter um expert em suas fileiras. No entanto, mesmo que eles tenham um cultivador expert estágio como o mais forte, eles não o enviariam para lidar com Eda só porque um assassino normal falhou. Quanto a um cultivador mestre ou grande mestre, Nux já poderia derrotá-los quando estava no estágio avançado. Derrotar um cultivador grande mestre seria ainda mais simples, já que ele havia subido para o estágio mestre. Isso não será problema. Vou encontrá-la novamente esta noite. Na melhor das hipóteses, eles vão mandar mais alguns assassinos. Vou lidar com eles hoje e mais tarde quando colocar o selo do harém em Eda. Ela seria capaz de usar ocultar, e não enfrentaremos maiores problemas. Nux assentiu, pensando da mesma forma que Felberta. Quanto às duas casas que planejam ir contra o reino, ele não poderia se importar menos com isso. Supreme Arengon System capítulo 80. Porque ela ainda não morreu? Depois de passar o resto do dia feliz com Skyla, Lan e Fel, Nux ativou o seu ocultar, ao sair da mansão. Ele então caminhou em direção ao Palácio Real. Foi extremamente cuidadoso no caminho e já havia ativado seu sentido. Embora Eda e ele precisassem se encontrar em determinado momento, ele arranjou essa ideia e caminhou diretamente em direção ao Palácio Real. Eda era sua mulher agora, não há como ele deixar alguém machucá-la. Ele apareceu em frente aos obstáculos e esperou a saída de Eda. 15 minutos depois, Eda saiu do palácio vestindo seu uniforme de empregada doméstica e com uma expressão séria no rosto. Nux comparou aquela cara com a que ela tinha ontem quando estava amarrada e não pôde deixar de rir. Ele se sentiu feliz por ser o único que podia ver seu lado pervertido oculto. Ele então usou seu sentido, e descobriu que não havia ninguém acompanhando Eda. Ele suspirou e abalou Eda até o ponto de encontro antes de aparecer na frente dela. Ah! Você está me fazendo repetir, hein? Nux suspirou enquanto olhava para ela. Você é realmente deslumbrante. Minha empregada pervertida. Foi você quem me tornou um pervertido. Eda respondeu com um sorriso no rosto. Ao contrário da última vez, ela prontamente aceitou sua identidade de pervertido sem qualquer resistência desta vez. Para ser honesta,
Ela também não se importava com isso agora. O prazer que sentiu ontem quando aceitou ser o seu brinquedo do prazer era tão fora deste mundo que ela faria qualquer coisa para experimentar isso novamente. Além disso, esse homem a trata tão bem, embora ela fosse o seu brinquedo de prazer, que ela não tem do que reclamar. Ela estava muito feliz e grata a Deus por tê-lo conhecido. Vamos. Nux então estendeu a mão para a frente, assim como fez no primeiro dia em que a conheceu. Por que você ainda me trata assim? Eda questionou com um olhar confuso. O que você quer dizer? P. Por que você me trata tão cavalheirescamente assim? Porque você é minha mulher. Que é mulher? Mas você não disse que eu era seu brinquedo do prazer? Eda respondeu com um rubor profundo. Nux piscou os olhos em estado de choque antes de rir alto. Por que você está rindo? Nux não se incomodou em responder e rindo continuamente. Depois de rir por uns bons 3 minutos, ele se acalmou antes de se mover em direção a Eda enquanto levantava o queixo dela sedutoramente. Minha empregada pervertida, eu também gosto de ser cavalheiresco com meu brinquedo do prazer. Você tem algum consentimento sobre isso? Os corações cardíacos de Eda aceleraram quando ela respondeu humildemente, não. Bom, Nux então agarrou a mão dela quando os dois entraram na carruagem que Nux havia preparado antes de deixarem a capital. Dentro da carruagem, um olhar sério apareceu no rosto de Nux quando ele agarrou a mão dela e questionou. Eda Osborne, você está disposta a ser minha mulher de todo o coração? Eu já sou seu objeto. Eu pertenço a você. Sua estranha resposta foi de alguma forma aceita como sim pelo sistema e uma energia misteriosa entrou no corpo de Eda. O que é isso? Não se preocupe, vou explicar tudo um por um. Ela ouviu a voz de Nux diretamente em sua mente e estremeceu de surpresa. Do outro lado, em um salão bem maior que o da mansão de Felberta, 2 homens, um de cabelos loiros, rosto bonito, vestindo túnicas pretas com estampas marrons, e o outro com cabelos prateados, iguais ou iguais. Rosto ainda mais bonito, vestindo vestes de cor branca com padrões dourados, estavam sentados em 2 tronos lado a lado, indicando que eles tinham o mesmo status. Esses 2 eram Eatarwick e Alger Bannerman, respectivamente. Uma mulher vestia roupas pretas justas que cobriam todo o corpo e uma máscara que escondia o rosto, ajoelhada na frente deles, aparentemente relatando algo. Então, você pode me dizer por que aquela vadia da Eda ainda não morreu? O homem de cabelos grisalhos, Alger Bannerman, questionou. Sim, o que aconteceu com 8 e 9, porque eles ainda não relataram. Eatarwick também questionou. Não conseguimos encontrar nenhum vestígio de 8 e 9. Verificamos nosso local de encontro secreto também, mas eles também não estão lá. Acredito que foram mortos ou capturados. Capturado? Alger gritou de surpresa. Havia um tom de medo em seu rosto. A mulher franziu a testa ao ver o comportamento dele, mas seu rosto voltou ao normal e ela continuou. Não se preocupe, Marquês Alger, mesmo que sejam capturados, nós os treinamos para não dizer mais nada. Eles vão se matar no momento em que tiverem a chance. Os marquês finalmente suspiraram de alívio ao ouvir essas palavras. Quanto a se preocupar com a vida de seus subordinados. Que vilão faz isso? Nunca leia nada parecido. De repente, Eatarwick franziu a testa enquanto questionava. Essa Eda é uma cultivadora Master Stage. 8 e 9 são ambos cultivadores Master Stage também. Mesmo que eles não possam vencê-la por algum motivo, fugir não deve ser um problema. Os olhos de Alger também se arregalaram antes de bater palmas e um homem vestindo um casaco preto sobre uma camisa branca aparecer. Saudação, Marquês Alger. Ele era o mordomo de Marquês Alger. Quem era a pessoa que viajava com Eda? Marquês Alger. Ele é o líder de uma espécie de empresa mercantil que vem da dinastia Wood e está aqui para vender alguns itens. Eu não me importo com a empresa dele ou algo assim. Qual é o nome dele? Gilbrando. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.